E aí, pessoal? Oi, oi, gente! A gente tem a feia mania de ficar vigiando a vida dos outros. Pois é, Jesus manda a gente orar e vigiar. Será que a gente não está vigiando mais a dos outros do que a nossa? Vem com a gente, vamos falar sobre isso. Vem! Bom dia! Bom dia, amados! E aí, galera, segundona, começando tudo de novo. Força, meu amigo, vamos nessa, vamos caminhar. Mais uma semana, né? E a gente precisa ter aí força, foco e fé, igual fala muita gente, para a gente continuar levando. Só que o mais importante é a gente acordar nessa manhã de hoje, segunda-feira, vendo que Deus e Jesus têm a nos dizer, né? Porque semana passada foi uma semana tão rica, onde Deus fez suscitar na gente a nossa fé, a nossa vontade de se abandonar nos braços dele, na providência dele, no coração misericordioso, né? E essa semana Jesus vem pedir nossas atitudes. Né? Como a Thalita falou no início agora, né? A gente dando um bom dia para vocês, né? A gente tem cuidado, como é que a gente está se cuidando? Mas é cuidar da nossa vida, tá, meu amigo? Não é cuidar da vida dos outros, não. O Evangelho vai falar sobre isso hoje. Qual é o Evangelho, meu? O Evangelho é Mateus 7, versículos de 1 a 5, onde nós vamos destacar o versículo 3, que diz o seguinte: Por que observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no seu próprio olho? Eita, pô, meu irmão, é Jesus dando outra porrada. Eu acho legal pra caramba quando ele vem e faz... Mas é com amor. Cara, essa é aquela famosa cuida da tua vida e deixa que eu cuide da minha. Sabe? Porque nós humanos, a gente tem essa feia mania, né? A gente consegue resolver a vida de todo mundo. Todo mundo. Mas a gente esquece de resolver a nossa, né? A gente esquece de olhar para nós mesmos e vermos os nossos defeitos. Isso aí. E a gente acha que tá tudo bem, que a gente tá ótimo, né? Porque a gente tem essa mania. A gente tá ótimo, a gente tá aqui, mas aquele lá tá fazendo um negócio esquisito, né? Tá errado. Tá errado. Mas sabe o que é legal? Porque quando as pessoas falam isso, né? Não, eu tô certinho e adoro resolver a vida dos outros. Mas a partir daquele, sabe, aqueles um minuto só, que ela tá sozinha em casa, não sei o que, e começa a pensar na sua própria vida, ela vê que o negócio tá difícil pra ela, viu? Mas é um minutinho, daqui a pouco já entra outra pessoa na cabeça e já começa a resolver a vida da outra pessoa de novo. A gente sempre tem solução, né? Para as coisas do outro, a gente sempre vê o defeito do outro, a gente sempre vê as más atitudes dos outros e a gente esquece de olhar para nós mesmos, né? Jesus nesse evangelho ainda ele é muito sábio, ele ainda fala o seguinte: a força que vocês julgam, vocês serão julgados. Isso aí. Né? E não compete a nossa humanidade julgar ninguém. Né? O que compete a gente? Amar. Agora sim, hein? Só amar. Vamos fazer só isso. Claro que muitas vezes, né, quando a gente vê um problema, uma coisa que precisa ser resolvida do nosso irmão, a dificuldade com que ele está passando, às vezes ele realmente não consegue visualizar uma luz no fim do túnel. Você vai lá e estende a sua mão como forma de ajudar e não de tocar na ferida. Não julgue. Né? Não de julgar, não de tocar o dedo na ferida, falar, mas você faz desse jeito. Eu te avisei. E a gente esquece muitas vezes que o nosso irmão não precisa que a gente enfie o dedo na ferida para fazer doer mais, né? Jesus nos ensina exatamente nesse evangelho a não olhar para o problema, o defeito, o que o nosso irmão está fazendo de errado, o que tem tampado a visão dele do que é correto, do que é certo. E sim olhar para nós mesmos. Quantas pessoas também não vêm, não enfia a ferida, não enfia o dedo dentro da nossa ferida e machuca a gente e fala assim: é fácil ele tá falando, ele não tá na minha situação, né? E ele começa a julgar, a fazer conceitos daquilo que nós estamos passando e esquece de ver que ele também tem os problemas dele, ele também tem as feridas dele, assim como eu tenho as minhas. Então, não cabe eu ou Gustavo, a cada um de nós, fazer esse tipo de avaliação e apontar o erro do outro, sim ajudá-lo.
Isso né? aí. Com o quê? Com misericórdia, com caridade, com amor, Isso. né? Com benevolência. Me lembrou de um caso aqui agora. O pessoal do Porta dos Fundos correndo o risco de perder seguidor, inclusive, que eu vou falar, hein? Mas a gente tem que falar porque o Evangelho fala sobre isso. O pessoal do Porta dos Fundos, acho que uns 2 natais atrás aí, teve uma polêmica absurda por causa do especial de Natal que eles fizeram, né? E aí eles foram julgados. Não nos cabe julgar. Eles foram julgados, eles foram condenados por nós, que somos tão pecadores quanto, tá? E aí o Fábio Porchat, que é o líder, né, do Porta dos Fundos, ele fez uma postagem que me marcou sobre esse julgamento que as pessoas estavam julgando eles. Ele fez uma postagem que eu falei, caraca, ele tem razão. Olha só, hein? O cara que realizou, que criou, que fez aquilo que nós cristãos não gostamos. Porque vai de encontro e fere a nossa conduta. Exatamente. Ele teve muito mais o coração parecido com o de Jesus do que nós. Porque ele simplesmente falou o seguinte, na postagem dele, respondendo alguns comentários. Pessoal, se eu magoei vocês, não foi minha intenção foi de levar alegria. Agora, se eu errei ou se eu acertei, cabe Jesus me julgar, na minha hora. Olha que tapa de luva ele deu na gente. Ele nos ensinou com essa resposta o que Deus vem nos mostrar hoje no Evangelho. Exatamente. Né? Que a gente adora falar mal da vida dos outros e apontar os defeitos dos outros e falar que os outros não é isso, não é aquilo, não é cristão, porque tá fazendo isso, tá fazendo aquilo outro, tá fazendo errado. Mas nós esquecemos de olhar as traves dos nossos olhos, as escamas que não nos fazem olhar o nosso próximo com amor, do jeito que Cristo e Jesus quer que nós olhamos, né? Como é difícil isso. Muitas vezes a gente não faz isso com quem está dentro da nossa casa. A gente faz isso com quem está dentro da nossa casa. Os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos, nosso marido, né? A gente costuma o tempo inteiro falar assim, mas você tinha que ter feito isso, e esquece que nós temos as nossas atitudes onde a gente também precisa tirar essas traves dos nossos olhos e falar assim, cara, eu acho que do jeito que ele fez era certo, eu é que estava errada. A Thalita fala um negócio que eu sempre guardo isso pra mim, que ela fala que quando a gente aponta o dedo pra pessoa pra mostrar o erro, né? Olha só, quantos dedos estão virados pra você, ó? Tem mais 3 virados, mais 3 dedos virados para você. Ou seja, será que você tem muito mais coisas a ser avaliadas do que aquela pessoa que você está apontando o dedo? Jesus nos ensina com uma forma, sabe, de amor. Ele fala exatamente isso, com a maneira que quis julgar, sereis julgados. Isso aí. Então vamos ver como nós estamos julgando, como nós estamos apontando, como nós estamos ferindo muitas vezes o nosso irmão, né? Será que essa pessoa ela não está se dando mais misericórdia para nós do que a gente para com ela? Isso aí. Né? Como é difícil ser esse cristão que Deus nos pede na Bíblia. É difícil. Mas somente a gente tendo essa intimidade com a palavra de Deus, que Deus vem nos ensinando todos os dias, é que a gente vai conseguir se moldar, né? Porque assim, Deus nos quer o quê? Um diamante bruto, perfeito, né? Conforme Deus nos criou, né? E muitas vezes, para se tornar um diamante bruto, aquele diamante maravilhoso, perfeito, nós somos amassados, nós somos quebrados, nós somos colocados no fogo, então assim, tudo isso a gente sofre. E durante esse sofrimento ainda vem pessoas para ainda colocar mais lenha na fogueira. Não, vou nem lenha na fogueira não, porque o calor modo diamante, a pessoa vem jogar água para esfriar, para o processo demorar mais, sabe? O processo ser mais difícil, ser mais doloroso. É impressionante como nós cristãos temos essa mania feia de cuidar da vida alheia. Ó, até rimou. E como nós também temos essa mania feia,
sabe, de julgar os outros sem nem ao menos saber qual foi a intenção daquela pessoa. De repente a intenção foi outra. E a gente julga sem antes fazer uma análise, sem antes... E mesmo estando errado, a gente não deve julgar, mas a gente acaba julgando. Então vamos fazer o seguinte, a gente sabe que é difícil. A gente sabe que é difícil pra caramba. Vamos fazer o seguinte, quando você começar a julgar, porque você vai voltar a julgar, assim como eu de vez em quando volto a julgar, Thalita, todos nós. Isso é do humano, tem jeito. Mas quando você começar a julgar, lembre-se desse evangelho de hoje e comece a julgar de uma forma diferente. Comece a olhar com os olhos misericordiosos de Jesus. Faça o seu julgamento olhando com os olhos misericordiosos de Jesus. E vamos ver se a sentença que você vai chegar não é diferente. Ou mesmo, né? Se coloque mesmo diante do espelho. Exatamente. Se olhe e veja assim, poxa, eu tô falando isso dessa pessoa, eu tô apontando esse erro, esse defeito, será que eu também não tenho? Olha lá aquele pessoal, tá no carro parado ali assim, né? Aí vê o pessoal subindo assim, aqui no Rio de Janeiro a gente tem o BRT, que o pessoal sobe a estação sem pagar a passagem, né? Olha lá aquele pessoal que absurdo, subindo sem pagar a passagem, não sei o quê. Mas você logo ali na frente atravessa um sinal vermelho. Então são atitudes os quais a gente, analisar. Assim, são pequenas coisas, sabe? Que no final a gente acaba não sendo essa pessoa correta, que nós julgamos ser, né? E o outro também não acha que nós sejamos essa pessoa correta que a gente pensa ser. É isso aí. Né? Então olha só que disparidade de pensamentos, que disparidade de visões, né? Então que a gente tem essa... muitas vezes, né, a gente nos pega olhando as redes sociais e fala assim, nossa, Jesus manda a gente orar e vigiar, né? De vez em quando mandar e se lascar aí. Né? Porque vigiar é a nossa vida, não é a dos outros. É a nossa, brother, nossa. Né? Por isso que a gente quis trazer isso. É a gente olhar para nós mesmos, com os olhos... Se a gente for olhar para nós mesmos, que nós olhamos com os olhos de Jesus. E se a gente for olhar para com os outros, que a gente olhe com os olhos misericordiosos de Jesus. Né? Porque somente com a misericórdia de Deus a gente consegue ser julgado por quem deve nos julgar. Isso aí. Com a misericórdia digna de que precisamos. Aí, fechou, hein? Com isso, a gente se despede por aqui, tá bom? Beijo pra vocês, a gente se vê amanhã. Isso aí. Fiquem com Deus. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, bom dia!